Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada aos rapazes aí, Yuri, e você também pelo convite, por estarmos aqui ao AB Rondônia, né? Eu tenho certeza que quando a gente compartilha conhecimento, compartilha experiência, a gente multiplica. Esse é o grande poder da educação e maravilhoso estar falando aqui com vocês sobre capacitação. Olha, sobre sua pergunta, quais seriam os pré-requisitos, se teriam pré-requisitos para um profissional de trabalhar com compliance, eu diria que é uma das profissões, né, Daniel, mais democráticas, ou uma das mais democráticas que existem atualmente no mercado, né? Ela não precisa de rótulo, né? Ou seja, é um mito dizer que precisa ser advogado para trabalhar com compliance. Não. Né? Você precisa, parece óbvio, né? Mas talvez não seja tão óbvio. Fazer o que é certo, do jeito certo, na hora certa, no tempo certo, toda hora. Parece tão óbvio, né? Mas não é tão óbvio. E fazer o que é certo não depende de formação acadêmica, depende de valores, depende de vontade, e por isso que a profissão é tão democrática. Mas se, para responder sua pergunta, se tivesse algum pré-requisito, eu diria que não existe um pré-requisito acadêmico, né? Mas existe um pré-requisito de skills. Aí sim, eu diria que existe um pré-requisito de skills. Trabalhar com conformidade não é fácil. O profissional, seja qualquer nível hierárquico que ele esteja, principalmente se for uma posição de liderança, de coordenação, né, ou de maior responsabilidade, deve estar, sem sombra de dúvidas, preparado para enfrentar dificuldades, superar obstáculos, resistir a pressões, ter um poder de persuasão também muito grande e de maturidade também. Né? Então, o profissional, do meu ponto de vista, tem que ser profissionais que, independente da maturidade, porque a maturidade e a experiência você vai ganhando ao longo do tempo, né? Assim que você se insere naquele mercado, mas que sejam profissionais que tenham coragem, resiliência, persistência, saibam ouvir, tenham disciplina e, principalmente, sejam profissionais que saibam se comunicar, né? Justamente para poder exercer aquele papel de poder influenciar, mas também tendo a flexibilidade de ser influenciado, porque não existe um ser humano que seja Deus ou domine todos os assuntos, e ele precisa, mais do que ninguém, no ambiente que ele esteja, conhecer as peculiaridades do ambiente dele, para que ele não seja uma pessoa totalmente nivelada por padrões de prateleira, sem poder e ter capacidade de adaptá-los ao seu ambiente. Então, sumariamente, não tem nenhum pré-requisito acadêmico, mas tem, do meu ponto de vista, vários pré-requisitos de skills, soft skills, para uma pessoa trabalhar com compliance. Daniel, o que você acha mais aí disso aí? Complemente, por favor. Pois é, Olga, você já falou praticamente tudo. Bom dia a todos, primeiramente. Agradeço demais o convite feito pelo meu colega de trabalho, Yuri Camilo. Agradeço também ao Diogo, enfim. Bom dia, Olga. É um prazer participar dessa live com todos vocês. Praticamente a Olga já completou o tema, né? Eu diria que o compliance vem de uma expressão to comply, né? Está em conformidade com diretrizes, normas, regulamentos, políticas, legislações, enfim. Não tem um pré-requisito para ser um profissional de compliance, né? Como a Olga bem disse, é uma profissão das mais democráticas que tem, né? Todos podem atuar em compliance. Na verdade, nós somos profissionais de compliance e todos também trabalham com compliance, porque a partir do momento que você é funcionário de uma empresa, você deve seguir, tem a obrigação de seguir as diretrizes da companhia, e isso é estar em compliance. Então, todos nós estamos em compliance a todo momento, não só os profissionais que trabalham com compliance. E, na verdade, exatamente um mito, né, achar que o profissional de compliance ele tem que ter uma formação acadêmica em direito, enfim, já ouvi muito isso. E, evidentemente, que não. A gente conhece vários profissionais de compliance muito competentes que têm formações das mais diversas, enfim. Então, eu acho que os valores morais, a ética, né, eu diria como os principais requisitos para o profissional de compliance. Realmente a pessoa ter uma ética profissional, um valor moral e, evidentemente, né,
todos esses skills que a Olga mencionou são importantes para um profissional de compliance, skills que dizem muito mais de um relacionamento interpessoal, né? Realmente a gente lida com o ser humano, a gente, né, não lida somente com a máquina, com o computador, e a gente sabe o quanto é complexo uma pessoa, um perfil profissional, enfim. Então, é fundamental que o profissional de compliance tenha, sim, um bom relacionamento interpessoal, né, uma empatia, né, entender o próximo, a realidade do outro, enfim. Então, a facilidade na comunicação, né, a facilidade de instruir o outro profissional a seguir o melhor caminho, as diretrizes, as normas, né, enfim, para que tudo ande num ambiente mais perfeito possível na empresa, que a gente sabe que existem problemas, mas o profissional de compliance é aquele responsável por, né, trazer, né, os funcionários, independentemente da hierarquia, a cumprir todas as diretrizes especificadas numa política interna, enfim. Então, é de grande relevância, sim, a atuação do compliance na companhia, dos profissionais de compliance, e, sem dúvida nenhuma, são os profissionais que têm que dar exemplo numa companhia para que a gente tenha aí um ambiente mais harmônico possível. Ô, Daniel, veio uma coisa aqui que é importante, talvez, mencionar, que a área de compliance também, os profissionais que trabalham na área de compliance, eles estão expostos a serem absorvidos por qualquer área de negócio. Assim como profissionais de áreas de negócio que entendem o papel dele de responsável e guardião da ética, da moral, dos bons costumes, da integridade, eles também são profissionais facilmente absorvidos pela área de compliance. Quem é que não teve, né, dentro das suas equipes, quem já foi líder de equipes de auditoria, de compliance, de gestão de riscos, de controles internos, quem já não formou sua equipe, né, buscando profissionais de áreas da própria empresa, né, da área comercial, da área de logística, da área financeira, da área de RH? Quem nunca, não é? Porque são profissionais que dominam determinados temas e, a depender da sua prioridade, né, de formação de equipe, você pode buscar esses profissionais dentro da própria empresa por dominarem determinados assuntos que vocês precisam, né? E quem nunca, né, já cedeu profissionais, né, das suas equipes para as áreas de negócio, porque foram profissionais que cutucaram, ou seja, despertaram curiosidade, né, para aspectos que a própria área terminava não vendo, né? E com aconselhamentos, com observações, com avaliações de risco de quem está vendo aquele outro processo já financeiro, jurídico, comercial, logística, etc., de fora, terminou recebendo o convite da liderança de negócio para que saísse da área de conformidade e fosse para o negócio. Então, trabalhar com conformidade também é se permitir, né, poder abraçar, ao mesmo tempo, diversas áreas da companhia e poder ter oportunidade de se interessar por diversas outras áreas, fazendo sempre conformidade, porque conformidade cabe em qualquer coração. Conformidade é o coração de qualquer área, né? Exatamente. Antes de eu fazer a segunda pergunta, eu vou só apimentar um pouquinho mais essa pergunta que o Diogo fez para vocês. Até com um questionamento que a Isis Bonafé, uma participante aqui, obrigado, Isis, por estar acompanhando aqui ao vivo, né, a nossa live, o nosso bate-papo. Ela fez uma pergunta interessante que tem bem a ver com o que vocês estão discutindo agora, né? Ela diz: bom dia, estou me formando em Direito, estou determinando minha carreira para... Opa, sumiu um pouquinho. Minha carreira para áreas relacionadas ao compliance. Porém, sinto que este mercado é um tanto fechado para os novos profissionais. O que é que vocês acham? Daniel, por favor. Eu acho, eu diria, já seja bem-vinda a essa nova profissional. Enfim, não é, assim, discordo, assim, não é nem um pouco fechado, tá? Como eu mencionei também, né, no início, das profissões, das áreas mais democráticas que tem. Então, a gente precisa, sim, de profissionais extremamente qualificados e com vários níveis de conhecimento, independentemente da área. Se é em direito, se é em administração, é engenheiro, é contador, enfim, é das mais democráticas. A empresa precisa... eu costumo falar que, complementando o que a Olga bem disse, é uma área multidisciplinar. A gente sempre trabalha em equipe e uma área acaba dependendo da outra, dentro mesmo da empresa. Então, eu não considero que seja uma área
o compliance uma área fechada, muito pelo contrário, é uma das mais abertas, é uma área assim, que está bem quente, aí, diria, no mercado, né, em virtude de várias demandas que têm acontecido, que a gente tem coberto aí dentro da nossa empresa, enfim, isso muito graças aí à lei anticorrupção, que veio aí desde 2013. Então, as empresas cada vez mais estão se preocupando a implementar a estrutura de compliance, né, para andar certinho, andar de acordo com as legislações, para não terem consequências graves. Então, assim, cada vez mais as empresas, escritórios de advocacia estão se preocupando em ter uma estrutura de compliance. E não precisa ter uma formação definida, pode ser uma formação... o profissional pode ter uma formação que não seja em direito, de novo, né? Pode ter uma formação diversa, e ele tendo realmente os soft skills de ter um bom relacionamento interpessoal, ter a vontade de trabalhar em compliance, né? E aí, evidentemente, a gente vai falar mais para frente, treinamentos, capacitações são, obviamente, muito bem-vindos, né? Mas eu acho que o talento para se trabalhar com compliance é você entender o próximo, você ter uma boa comunicação, você querer trabalhar em equipe, gostar de trabalhar com pessoas. E sim, é uma profissão das mais democráticas e é uma das fundamentais para qualquer companhia, principalmente atualmente. Eu concordo com o Daniel. Não é um mercado, diria, fechado, muito pelo contrário. Eu acho que as trocas que existem e o ambiente amistoso, né, que existe entre os profissionais de compliance é ímpar. Eu não vejo em nenhuma outra profissão, General Counsel, CFOs, se unindo, se apoiando, trocando conhecimento e experiência de forma voluntária, de forma motivacional, né? Motiva os profissionais de compliance estarem dividindo suas histórias, suas experiências, seus aprendizados com os outros profissionais de compliance. Não é à toa que a gente, e nós estamos, né, Daniel e Yuri, em alguns desses grupos, que cada vez adicionamos mais pessoas nesses grupos, e nesses grupos que a gente compartilha novas capacitações, novas formas de aprendizado, artigos que um lê, que pode servir como inspiração, como exemplo. Hoje eu diria que é um grupo que a gente não tem cerimônia de bater na porta do colega e pedir ajuda. Eu digo porque o Yuri, o Daniel devem comungar da mesma experiência que eu, porque os demais profissionais também comungam, de profissionais baterem na nossa porta, pedirem, Olga, me orienta sobre isso, muitas vezes eu não conheço nem a pessoa, né? E da mesma forma como sempre as portas estão abertas para mim, eu também estou com as portas abertas, né, para tirar dúvida e motivar. E isso é uma característica não só minha, é característica de praticamente totalidade dos profissionais de compliance que eu conheço, não só na liderança, não, tá, gente? Profissionais de compliance que trabalham com compliance e são apaixonados por compliance. E, obviamente, só complementando, os skills são essenciais, né, Daniel? Mas os skills eles têm que estar sempre acompanhados de uma capacitação sobre o tema. Não é só ter skills e aplica. Você tem que ter skills e você ter algum tipo de atuação dentro de conformidade ou na área que você já atua, seja que não seja conformidade, mas seja qualquer outra área da empresa, ou capacitações específicas. E hoje, graças a Deus, o mercado está bastante rico em capacitações, não só nacionalmente, como internacionalmente. A gente consegue encontrar diversas capacitações de alto nível, né, com muita vivência teórica, né, cursos, especializações, masters, que dão para você o guideline de onde encontrar toda a teoria, que muitas vezes está disponível de forma gratuita no mundo, agregado à experiência prática de muitos profissionais que já viveram situações de pico, de crise, de transformação no mundo, trazendo a aplicação prática, porque isso também dá uma bagagem muito interessante, muito importante de você ver a teoria e ver como essa teoria pode ser aplicada e como ela pode ser adaptada. Eu diria que é a cereja do bolo de muitas especializações, de muitos cursos de capacitações que existem no mercado. Então, seja bem-vinda ao universo de compliance, seja bem-vinda ao time de compliance. Querer é poder. Você já quer, então você já está dentro de compliance, porque
é mais democrático do que compliance, só ser youtuber e blogueiro. Exatamente. E já fica aqui uma dica, né? Nos procure, né? Nos procure nas redes sociais, pode entrar em contato que, com certeza, todos nós estamos aí abertos à disposição para debater, para dialogar, né? Para orientar e até para aprender também com essas pessoas que estão entrando, né? Porque é um gás, né? Vai impulsionando e a gente vai diversificando cada vez mais as experiências. Agora, pessoal, eu vou me colocar aqui no lugar de um compliance officer, né? Um compliance officer recém-postado. Ou seja, eu caí, digamos assim, talvez de paraquedas dentro da empresa, ou já estava na empresa e assumi essa área de compliance. Então, como estruturar a minha equipe? Ou até se eu for só uma eu-equipe, né, como costumo dizer, somente eu. Como é que eu estruturo minha área de compliance? E aqui eu quero que vocês me respondam, olhando, né, com esse viés para pequenas e médias empresas também, que com certeza, né, tem um orçamento consideravelmente mais enxuto, né? E como que essas pessoas, né, que estão, como a Isis aqui, entrando na área de compliance agora, e assumindo, né, uma cadeira mais à frente de compliance, como é que ela deve estruturar a equipe dela, né? Quais são as principais ponderações de vocês, Olga e Daniel? Posso seguir, Daniel? Pode seguir, por favor. Olha, vou focar a resposta nas pequenas e médias empresas, mas eu daria uma resposta de advogado nessa pergunta, viu, Yuri? O depende. Tudo depende. Mesmo nas pequenas e médias empresas e mesmo nas grandes, não tem a fórmula certa. Né? Cada ambiente, né, que se viva em sociedade, entre pessoas com atividades sendo compartilhadas, divididas, segregadas, cada ambiente é um ambiente, cada ambiente tem sua identidade, por isso que depende muito. Depende de como essa pessoa, né, se você colocou aí no lugar do responsável de conformidade, onde ela esteja alocada, né? Ela pode estar em hierarquias diferentes dentro de uma organização, isso vai mexer muito como ela vai formar essa equipe, né? A empresa pode estar no nível de maturidade, não significa que para a empresa ser compliance, ela precisa ter um departamento de compliance. Né? Eu vou fazer uma analogia não com empresas, mas com sociedades. Né? Na sociedade sul-americana e a sociedade dos países nórdicos, por exemplo. Né? Nós vivemos em sociedade, mas estamos em níveis de maturidade, de um respeito ao próximo diferente. Então, talvez nas empresas sul-americanas ainda precise de, por um bom espaço de tempo aí, a figura do compliance officer, a figura de alguém que pode ser, inclusive, o CEO pode ser o compliance officer, né? Quando empresas de pequeno e médio porte que não tenham um conselho, o CEO poderia ser o head dessa função, inclusive compartilhando responsabilidades com o CFO e cobrando entregas, com o responsável jurídico de logística comercial, enfim, com todas as áreas que a empresa possa ter. Ele pode compartilhar essa responsabilidade e, obviamente, compartilhar responsabilidade com responsabilidade, tendo a certeza de quem está assumindo uma responsabilidade por fazer o que é certo, do jeito certo, da forma certa, para impedir ou minimizar riscos para aquela empresa, que aquela pessoa tenha a capacidade de gerir aquele risco. Então, não precisa ser um profissional de conformidade para fazer capacitações sobre conformidade. Ou, por exemplo, a empresa, quando a gente traz o código de conduta ou explica as políticas que estão vinculadas à área de conformidade, não são capacitações e não são treinamentos internos para 100% dos integrantes, né? Então, quando você não tem a possibilidade financeira, de porte de empresa, de ter uma área de conformidade, isso não elimina de forma alguma que aquela liderança capacite os seus outros líderes para serem responsáveis por conformidade onde eles atuam. Que, inclusive, eu diria que é a forma mais genuína, né? Porque conformidade é responsabilidade de todos. Né? Em países mais amadurecidos, como eu citei, nórdicos, você tem menos controles, porque eu digo assim, o trem já entrou no trilho, né? Ou seja, e o trem no trilho já não sai mais do trilho. Então, não precisa de muitas regras, formalismos. Quem já esteve em países nórdicos sabe que
entrar num transporte público de primeiríssima qualidade, a responsabilidade de entrar e pagar é sua. Ninguém vai estar lá cobrando, não vai ter o motorista, porque é tudo elétrico, não vai ter o cobrador. A quitanda vai estar lá com todas as frutas e as cestinhas. Você pega a fruta e deixa o correspondente ao valor da fruta e ninguém vai estar ali vigiando, né? Se quiçá, talvez tenha uma câmara, mas nem isso talvez tenha. É diferente da nossa cultura hoje, né? Entre sociedade. Isso reflete no nosso mundo corporativo, no nosso mundo empresarial, que requer mais controles. Então, sendo um Chief Compliance Officer, sendo a responsável, primeiro eu iria analisar o ambiente, Yuri. E aí, tanto faz o ambiente de pequena, média e grande empresa. Denunciando aqui minha idade, existem várias maneiras de tomar Neston. A gente tem que entender o ambiente e inventar a sua maneira, que pode ser uma maneira equipe, como você mesmo falou aqui, como pode ser montar uma equipe híbrida, né? Onde você traga especialistas para dentro de casa, como você possa trazer especialistas contratados, a mão de obra terceirizada, né, para compor sua equipe. Ou você pode também optar por um primeiro momento de poder avaliar a situação e terceirizar 100% e você liderar, e à medida que você vai amadurecendo com aquele assunto, você vai internalizando aquilo que você julga mais importante internalizar e passar para o momento híbrido. Ou seja, não existe a maneira certa. O certo é fazer conformidade, não importa a forma. E aí, para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, afinal de contas, o Yuri comentou aqui no começo da live que eu reestruturei um programa de conformidade. Na realidade, eu não reestruturei, eu defini um programa de conformidade no auge de uma crise reputacional, talvez uma das maiores crises reputacionais do mundo, quando eu comecei a trabalhar no Odebrecht em 2016, né? Finalizei agora minha jornada, meu ciclo de aprendizado agora, recentemente, nesse mês agora que passou, em setembro, eu estou concluindo aí meu ciclo de aprendizado, porque todo ciclo é um aprendizado, todo ciclo a gente acumula bagagem, né? E em 2016, quando eu me vi no desafio de montar uma equipe para definir o sistema de conformidade que não existia no grupo, né, para que ele pudesse enfrentar e ultrapassar os obstáculos e os desafios com o objetivo de, à medida que fechasse um acordo de leniência, ser certificado pelas autoridades internacionais, como fomos, né? Eu fechei esse ciclo com o sistema que eu defini, certificado pelas autoridades, pelo monitor do Departamento de Justiça norte-americano, pelo Ministério Público Federal. Conseguimos agora recentemente a certificação 37001 desse sistema. E quando eu me vi nesse desafio, o que é que eu busquei, Yuri, com todo o coração? Eu busquei pessoas melhores do que eu para formar o time. Isso é muito importante de um líder, né? Não tenha medo da sua cadeira, não tenha medo que, pelo contrário, você é impulsionado para cima, você é levado a ter um nível de pensar mais estratégico, se você tem pessoas melhores que vocês, cuidando muitas vezes do dia a dia, né? Então, primeiro ponto, ter pessoas melhores do que eu na minha equipe e ter pessoas com skills que eu não tinha. Porque a diversidade, gente, ela é importante, ela é fundamental em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na formação de uma equipe. O mundo é mundo porque pessoas pensam diferentes, né? Pensam diferente. E se a gente tem na mesma equipe, todo mundo pensando da mesma forma, do mesmo jeito, a probabilidade de avançar com celeridade é baixa. Então, ter pessoas multidisciplinares somando skills é super importante. Então, montei uma equipe que tinha aí pessoas maduras, pessoas altamente capazes, e no momento específico que eu estava vivendo naquela hora, eram pessoas que estariam aptas a trabalhar sob pressão e preparadas para superar desafio. Tem pessoas que, sob pressão, murcham e desestimulam. E tem pessoas sob pressão que o peito enche, o oxigênio enche e ganha mais força para ultrapassar os obstáculos. Então, naquela situação em específico, por isso que eu digo, depende. Talvez a equipe que eu formei, né, em 2016 para enfrentar o desafio da maior crise reputacional, né, do maior escândalo de corrupção, talvez não seja o mesmo skill que outro líder venha a formar por uma empresa que está apenas querendo sustentabilidade da ética, da integridade que já existe dentro de um grupo, né? E o sucesso de um time sempre vai depender da diversidade
de skills e de competências que esse time tenha. Então, dica para vocês, independente de ser crise ou não, procure sempre trabalhar com pessoas melhores que vocês. Né? Sempre procure estar sobre lideranças melhores que vocês. Isso estimula, isso dá visão de futuro, isso motiva, e isso faz da equipe uma equipe realmente de valor e com potencial para entregar resultados. Também vou nessa linha do depende, e realmente varia, né? Varia muito, né? O compliance está muito ligado, como a Olga disse, com a questão cultural, né? E isso se reflete, né? Tudo que acontece na nossa sociedade, seja ela desenvolvida ou não, isso reflete nas companhias, nas empresas, né? E não é porque é uma companhia de grande porte, tem todo o controle do mundo, tudo funciona, e é uma pequena companhia e nada funciona. Não, independentemente também se é pequena, média ou grande companhia, né, os problemas acontecem, né? E o compliance, ele está lá o quê? A grande função do compliance é mitigar os riscos, né? Mitigar os problemas que vão acontecer, né? Se os problemas já acontecem numa companhia que tem toda a conformidade indica, que tem todo o controle já feito, já realizado, imagina numa empresa que não tem um compliance estruturado, né? Então, eu também diria que o primeiro passo, e ainda mais se é uma pequena ou média empresa, né? O compliance officer, né, o profissional de compliance, ele tem que entender realmente o ambiente. Qual é o negócio da companhia? Né? Quais são os riscos que aquela atividade pode incorrer? Né? Quais são, primeiro de tudo, mapear, entender os riscos, o ambiente, o tipo de negócio, e aí focar exatamente no controle eficaz para, né, prevenir que os riscos não aconteçam. Né? E aí, é claro, né, são realidades diferentes, distintas, né, das pequenas e médias empresas para grandes empresas, quando, na verdade, as grandes empresas possuem mais, né, recursos aí para implementar de cara, né, os 10 pilares de compliance e tudo mais. Mas eu não perderia de vista alguns pontos básicos dos pilares de compliance. Né? Primeiro de tudo, mapear os riscos, né? Entender o ambiente, qual é o negócio daquela empresa. Evidentemente, um código de ética, uma política interna é muito importante, né? Colocar as regras do jogo, né? Independentemente da área, do profissional atuante, é importante ter aquelas regras da companhia, né? E mostrar para os profissionais, né? Mostrar para os colaboradores que aquelas regras são os valores da companhia, e os profissionais, eles têm que estar aderentes àqueles valores da companhia. Né? Então, assim, mapear os riscos, ter realmente uma política interna, e aí fazer mini treinamentos, enfim, fazer toda uma reciclagem interna para mostrar o valor do compliance na companhia. E isso você não precisa ser uma grande empresa. Uma pequena empresa já consegue ter esses pilares básicos para se construir uma mensagem corporativa que é o que a empresa espera, né? Então, assim, entender o ambiente, né? Passar a mensagem que o compliance, todo mundo tem que estar em compliance, tem que obedecer às regras da companhia, e isso é fundamental, né, para o negócio da empresa, né, para a imagem, para a reputação, para os bons futuros negócios a serem firmados, enfim, e com isso as empresas vão sim, né, crescendo, né, aumentando lá o escopo diante do mercado, e aí cada vez mais o compliance vai ganhando-se mais estrutura, enfim, de forma a ser implementado com mais força internamente. Também concordo que, né, que independentemente da área, né, o compliance officer, ele pode ter qualquer tipo de formação. Ele tem que ter, sim, habilidades, tem que ter a vontade de trabalhar em equipe, se juntar a outros profissionais qualificados, diversos conhecimentos, para cada um realmente disseminar a cultura de compliance dentro da companhia. Né? O compliance não pode ser uma coisa engessada, ele tem que ser muito pelo contrário, ele tem que ser pulverizado, ele tem que ser diversificado. E isso a gente precisa contar com profissionais de diversas habilidades, para ter cada vez um compliance mais forte. Né? Então, resumo da ópera, eu também diria que, primeiro de tudo, seria mapear os riscos, entender o ambiente, entender o principal negócio da companhia. E, evidentemente, ter um código de conduta, né, disseminar treinamentos, de repente, e fazer due diligence, né, de profissionais, né, por exemplo, programas de compliance, contratação de colaboradores, você entrevistar, né, fazer um background check para saber quem é aquele profissional que está entrando na sua empresa, quem é aquele parceiro, aquele fornecedor que você está fazendo negócio, enfim. Então, realmente, ter preocupações básicas são importantes,
independentemente do porte da companhia. Muito bom. Muito bem, Daniel. Eu acho que nessa mesma linha do que os colegas acabaram de falar, né, a gente entra na terceira provocação, que seria quais as orientações para a capacitação do profissional de compliance, né? O direcionamento depende do segmento da companhia? Acho que está mais ou menos nessa linha aí, né? Vou começar pelo Daniel aqui. Tá bom. Exatamente, Diogo. É o que a gente já vem até falando, né? Porque sempre um ponto vai ligar ao outro, né? Eu acho que a capacitação do profissional de compliance, ele, primeiro de tudo, básico, né? Realmente é a vontade de trabalhar com pessoas, é a vontade de você ter realmente um bom relacionamento interpessoal, comunicação, empatia. Evidentemente, isso tudo é muito bem-vindo. Eu acho que a qualquer ser humano, né? Muito mais aí se tratando com as pessoas, os profissionais de compliance. Mas também não basta ter só essas qualidades, ou não só essas qualidades, que já são muitas, mas você realmente tem que ter a condição técnica, né, para você exercer aquela determinada atividade. E como é que você obtém essa condição técnica? Através de cursos de capacitação, tanto internamente como externamente. Existem diversos cursos especializados para aquele ramo de negócio que você atua. Se você atua numa auditoria contábil, cada vez mais eu indico, né, você se capacitar para aquela função, para você se especializar cada vez mais, né, você aliar sempre a prática com a teoria, né, uma máxima, mas realmente é muito importante. Enfim, por exemplo, técnicas de entrevistas, que é uma das minhas especialidades na ICTS Productivity. É muito importante, e a gente passa por vários cursos de reciclagens internas, mas é muito importante também a gente buscar capacitações externas, cursos externos de capacitação, né, para a gente cada vez mais poder exercer melhor as nossas atividades, porque a gente aprende a todo momento, todo dia, né, não tem assim, acho que a perfeição não existe, a gente cada vez mais a gente vai aprendendo e a gente aprende muito na prática, né? Seja fazendo uma investigação, seja fazendo um processo de entrevistas, né? Aplicando treinamento. Eu acho que é fundamental o profissional se aperfeiçoar cada vez mais, né? Porque erros todo mundo vai cometer, a gente comete todos os dias, não importa se a gente é bastante experiente num determinado assunto, a gente ainda assim vai cometer erros e a gente vai procurar sempre, é importante que a gente procure sempre melhorá-los, né, para melhorar o seu desenvolvimento, para que aquele erro não se repita. E para isso é fundamental você, né, interagir com diferentes profissionais, né, participar de projetos diversos, né, como a Olga disse, assim, eu acho que a diversificação é fundamental no compliance, e o compliance quer isso, precisa disso, né, de profissionais de várias expertises, né, com várias experiências. E, assim, eu diria que capacitação passa muito por treinamentos, né, cursos, seminários, é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né, a gente está trocando experiências, vivências, isso é muito importante, tá, para o nosso trabalho. E eu diria que é um trabalho que a gente acaba puxando profissionais de diversas habilidades, né? Muitas vezes, na própria ICTS Productivity, a gente trabalha ligados a outras áreas, o que, na verdade, tudo é uma área de compliance, né? A gente atua em diversas equipes, né? Uma equipe apoia a outra, porque num determinado projeto a gente precisa de uma equipe X, na outra a gente precisa de uma equipe Y, na outra a gente precisa de uma equipe Z. E todas essas três equipes vão chegar no mesmo resultado. E o que importa para o cliente, o que importa para a empresa, é um resultado só, independentemente do profissional que esteja atuando, independentemente da qualificação que ele tenha. Eu acho que o acúmulo de conhecimento que vem através de capacitações, ou seja, de treinamentos, cursos, seminários, enfim, estudos teóricos, e também trabalhos aí realizados em diferentes áreas, com diferentes pessoas, isso só vem enriquecer, isso só vem a desenvolver, isso só vem a capacitar qualquer profissional e muito mais o profissional de compliance. Perfeito, Daniel. Se me permite, depois dessa rica resposta, complementar uma coisa com um pensamento que não tenho dúvida que vocês também irão comungar, né? Diogo, quando a gente fala em que orientações para capacitar, a gente tem que ter um cuidado muito extremo
para não terceirizar a responsabilidade de se autocapacitar para qualquer outra pessoa, seja para o pai, para a mãe, para o chefe, para a empresa, né? Nós somos agentes dos nossos próprios destinos, né? Ou seja, nós somos responsáveis pelo caminho que a gente quer traçar e pelo caminho que a gente vai perseguir. Então, a gente tem que ter em mente que quando a capacitação não vem de forma óbvia e natural pelo seu líder, pela sua empresa, isso não significa que você tem que estar parado, significa que você deve ter uma inquietude ainda maior do que a que você já deveria ter naturalmente, né? Porque conhecimento está aí à disposição de todos nós. Vivemos na era da informação, a gente tem que ter cuidado apenas para qualificar muitas vezes a informação quando ela chega. E em época de mundo em pandemia, isso potencializou exponencialmente o acesso à informação, a capacitações que muitas vezes dependia de morar 1 ano e meio no exterior para ter acesso a X, Y profissionais. Muitas vezes tem esses profissionais num clique na sua casa, todo dia de noite, compartilhando experiências com você, porque o mundo virou digital, o mundo virou virtual, e os preconceitos sobre a virtualidade, né, caíram por terra. Então, considerando que nós somos agentes dos nossos próprios destinos, né, e você está num ambiente corporativo, não dependa apenas, é importantíssima a capacitação externa, mas eu classifico capacitação sempre em 2 grandes pilares. A capacitação no trabalho, né, que é o que você aprende todos os dias. Afinal, eu com 25 anos de experiência, já fiz alguns MBAs na minha vida, vivo cursando capacitações, vivo me movimentando e dando aula. Inclusive, dar aula é uma das formas de eu aprender, porque eu termino lidando com uma pluralidade de pessoas de níveis de maturidade diferentes, com experiências, vivências, histórias de vida diferentes, que me enriquecem. Enriquece muito o meu repertório e me faz criar várias analogias do que eu já absorvi ao longo da minha experiência, né? Você classifica, você tem 2 pilares, né? Educação no trabalho, que é muito rico, né? A bagagem que cada um leva das experiências vividas no ambiente corporativo, que não foi no mundo acadêmico, e tem a do mundo acadêmico, que é a cereja do bolo para as experiências. Inclusive, eu costumo dizer que quando você vai para o mundo acadêmico, né? Fazer, por exemplo, um MBA, uma especialização com alguma bagagem corporativa, você absorve muito mais do ambiente acadêmico. Vocês aí, vários ouvintes, ou o próprio Yuri, o Daniel, já fizeram Masters, especializações com menos maturidade e especializações com mais maturidade. Então, com mais maturidade, você interage muito mais, você torna-se um agente de troca dentro daquele ambiente. Você está ali para aprender e para conceder, para doar conhecimento e informação. Quando você vai menos maduro para o ambiente externo, você está lá apenas para absorver, para ser uma esponja daquilo tudo. Então, o que eu quero dizer é, dentro do ambiente corporativo, não se satisfaçam apenas com o que joguem na sua frente. Cutuquem, provoquem, diga, eu quero participar, mas que você ouça, mas você não tem experiência, mas eu quero aprender, eu posso ser ouvinte? Eu posso participar desse projeto? Eu duvido que uma liderança com responsabilidade e uma liderança que seja uma liderança realmente liderança nata, que queira ali criar uma equipe, desenvolver pessoas, vai dizer um não a você, né? Se você está no intuito de, olha, minhas atividades não vão cair por terra, eu vou continuar com minhas responsabilidades, eu vou ter os entregáveis, eu só quero ter a oportunidade de participar, de ouvir, de aprender, de conviver com pessoas com um pouco mais de experiência. Isso pode acontecer, inclusive, no seu ambiente de trabalho. Então, se tem um projeto do área vizinha, cutuque sua liderança, cutuque a liderança da área vizinha. Eu posso participar, eu gostaria de, pelo menos, ouvir, né? Para que eu possa aprender. Então, isso também é uma forma de aprendizado. E busquem também de forma paralela, mesmo que a empresa onde vocês estejam não tenha recursos suficientes para poder bancar esse tipo de capacitação, procurem vocês as capacitações. As informações, muitas vezes, batem na nossa porta no e-mail todos os dias de manhã, né? Basta você, muitas vezes, assinar blogs, que vão trazer, blogs, obviamente, conceituados, com pessoas sérias por trás, que vão trazer conteúdos que sejam importantes para vocês. E aí, gente, é um fio de novelo sem fim. Você vai puxando, você vai se interessando, vai começando a ler,
e começando a navegar, e aí sim você passa a ter acesso a lives como essa, você passa a ter acesso a conferências, a certificações, a especializações, e muitas vezes de forma gratuita, não precisa ter muito investimento para ter acesso à educação, né? Basta o querer, e querer é poder, e estar antenado faz parte do querer, né? E aí a gente pode falar aí de diversas, eu estava no grupo de briefing aqui, eu compartilhei com meus colegas, tem muitas capacitações, né, de universidades, consultorias especializadas, de referência muito positiva, altamente reconhecida por quem já fez as capacitações e se colocaram no mercado de forma exemplar. E tem também capacitações e masters e universidades internacionais que muitas vezes não se almejava porque financeiramente era não acessível, de forma gratuita. Eu estava até compartilhando com os colegas que tem um site edx.org que dá acesso a vocês às maiores universidades do mundo. Todas as universidades do mundo têm masters que podem custar algumas dezenas de milhares de dólares, alguns presenciais, mas vejam a quantidade de que, nos últimos 2 anos, o que pipocou exponencialmente de cursos como esses, de graduação, pós-graduação, de master, virtuais, que vocês podem fazer da sua casa, inclusive muitos deles, alguns deles, eu diria assim, gratuitos. Alguns deles você pode fazer de forma gratuita, e se você quiser o certificado, você paga o FII do certificado, como se você tivesse cursado. Ou seja, as modalidades são inúmeras, ou seja, nós temos um leque de opções muito grande para todos os bolsos, para todos os gostos. O importante é não ficar parado, o importante é não estagnar, e você, profissional, ser agente do seu próprio destino e não depender de ninguém, ficar com o braço cruzado. Mas a empresa que eu estou não dá. Mas eu não tenho tempo. Tempo se faz. Tempo é uma questão de prioridade. Você não tem tempo para dormir, escovar o dente, comer? Então, bote na sua agenda tempo para estudar, se capacitar, porque é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no seu futuro e para a sua carreira, para atingir os seus objetivos, para que sua realidade seja coerente com as suas expectativas, para que você não descase a sua expectativa da sua realidade. Exatamente. Vocês acabaram de dar aí uma aula motivacional para o pessoal. Então, pessoal, vamos levantar da cadeira e correr atrás. Só para repetir para o pessoal, Olga, é edx.org, isso, né? Isso. O Bruno, nosso suporte, ele vai colocar no chat aí para vocês, pessoal, para vocês fiquem à vontade para acessar, porque é bem interessante, tá? Tem algumas perguntas no chat aqui, eu vou logo para elas. O Luiz Rodrigues, ele fez algumas perguntas. Obrigado, Luiz. E você fez até uma pergunta realmente um pouco fora aqui do nosso tema, Luiz, mas se der tempo nós vamos ler aqui e debater com o pessoal, tá bom? Eu vou ler essa que o Luiz Rodrigues fez, que tudo indica que vocês já responderam, mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, e até a do Rafael Oliveira também, grande Rafael, grande amigo aí, que sempre está participando aqui das lives. Então, vamos lá. O Luiz, ele pergunta o seguinte: à medida que as empresas passam por momentos econômicos diversos, como convocar a alta administração da importância de sempre apoiar, incentivar cursos de reciclagem e especializações, né? Então, acho que foi mais ou menos essa batida que vocês deram já, né? De não somente esperar, né, a alta direção, mas a gente também correr atrás, né? Se motivar para correr atrás e buscar nosso próprio caminho, né? Trilhar um norte aí, buscar nosso próprio caminho. Eu vou já abrir para vocês. Eu poderia acrescentar isso. Sim. Primeiro, se a gente tiver que estar cutucando e provocando a alta administração, a gente já tem um desequilíbrio aí na cultura de integridade, tá? Porque aí não é o poste fazer xixi do cachorro, né? A gente está tendo um desnivelamento aí de um ambiente equilibrado de cultura de integridade, porque a cultura de integridade, o primeiro a patrocinar, deveria ser a alta administração. Mas uma vez que ela, por exemplo, está com recursos enxutos, recursos escassos, e você, profissional de compliance, que está lá dentro da hierarquia, você pode virar para ela e dizer o seguinte: olha, alta administração, eu sei que a gente está com recursos escassos, mas você já visitou o site da ONU, né, do Pacto Global da ONU? Você já viu quantas capacitações e pílulas de capacitações sobre temas diversos existem lá, que são gratuitos e podem ser replicados dentro do nosso ambiente, né? Ou seja, desculpa, gente, justificativa, a gente cria para tudo. É o famoso racionalização.
né? Quem corrompe racionaliza, quem erra racionaliza. Isso faz parte, né? Aí o Daniel vai dar aula aí, é o especialista nesse assunto. Faz parte do ser humano, né? Racionalizar quando ele toma uma atitude muitas vezes não reta, né? Uma atitude não coerente, né? Ele desvirtua aí na sua conduta ao longo da sua trajetória. Então, ele racionaliza. Então, a questão orçamentária também é uma forma de racionalizar. Dizer, eu não estou no momento, a crise, a pandemia, o home office. Gente, tudo isso é desculpa, tudo isso é racionalização para não fazer. Então, é mais motivo ainda para que a gente provoque, né? Porque a pandemia só trouxe possibilidades maiores, né, de capacitações virtuais mais acessíveis, né, para um determinado público, obviamente, tem outros públicos do ambiente corporativo que não são acessíveis, né, ao virtual, porque as restrições tecnológicas e de acesso à tecnologia, etc. Mas, de um modo geral, ele potencializou. E a gente tem que estar preparado para desmistificar a racionalização. Por isso que lá no começo, uma das primeiras respostas que eu dei é o profissional de compliance, ele tem que ter bagagem, ele tem que ter conteúdo para que ele tenha argumentos. Porque quando a pessoa não tem argumentos, o CEO mandou, o conselho disse, o CFO quer assim. Então, se a gente estar vulnerável ao que o CEO mandou, ao que o conselho mandou, e num ambiente que existe uma fragilidade de cultura de integridade, a gente vai se tornar mais do mesmo naquele ambiente, e não um diferencial. E para ser um diferencial, a gente precisa ter bagagem, e para ter bagagem tem que ter vivência, né? Conviver com culturas diferentes, com pessoas melhores que a gente, com maturidade diferente, conhecer, estudar casos, né, de empresas, de situações, de pessoas, de vida diferentes, para que a gente possa ter bagagem. E tendo bagagem com conhecimento é a única forma de nos destacar, para levantar a mão e ter os argumentos, e ter as contraposições para fazer com que o outro reflita e veja que ele está racionalizando e que existem realmente formas baratas, gratuitas. Existem, gente, até livros. Como fazer compliance $1 por dia, né? Como fazer compliance R$5 por dia. Existem formas, né? E, obviamente, não é abraçando o mundo que você vai conseguir fazer isso, é fazendo a avaliação de risco aí que o Daniel comentou, vendo o que é prioritário e você vai atacando o que é prioritário. Afinal de contas, fazer compliance é muito óbvio, né? Mas é óbvio, mas não é tão simples fazer. Existe toda uma engenharia por trás disso, né? Exatamente. Então, aí meu acréscimo, a sua resposta do colega aí que no chat fez a gente... Luiz Oliveira. Ô, Daniel, aí a gente aqui já entraria também, acho que você já tocou bastante nesse assunto, mas se quiser, vocês dois, né, quiserem reforçar para o Rafael Oliveira, ele pergunta, na implantação da área de compliance, em qual processo o Compliance Officer deve envidar mais esforços, né? Acho que você já comentou um pouquinho sobre isso, mas... Sim. Já comentei, só que, se me permite, só vou fazer um reforço complementando o que a Olga comentou, e eu concordo plenamente com ela, que é muito fácil, fica muito confortável racionalizar, né? E eu acho que compliance é a vontade de querer fazer acontecer, de querer fazer aquilo que é certo, em conformidade com as regras, as políticas, as melhores práticas, eu diria, em conformidade com os valores morais e éticos, né? Então, isso perpassa qualquer situação econômica. Como a Olga demonstrou, existem cursos e treinamentos de graça. E isso, conhecimento, não necessariamente tem a ver com qualquer situação econômica ou financeira da empresa. O conhecimento, e o exemplo vem de cima. Eu também acho que o exemplo que o colega deu no chat seria uma situação invertida, porque o exemplo de qualquer empresa, ele tem que vir da alta administração. E aí sim ser cascateado, ser disseminado para todo o corpo de funcionários. E a situação econômica, evidente, uma situação financeira de uma empresa, claro que é muito importante, mas é muito importante também o conhecimento, a busca de informações, a capacitação, né? Porque, de repente, numa situação econômica hoje um pouco mais restrita, dependendo de como a empresa age no mercado, em conformidade com as regras, né? Fazendo todo abraçando todo um conjunto, uma equipe de profissionais altamente qualificados, a empresa só tende a crescer, a empresa só tende a se desenvolver também. Então, assim, o conhecimento, a busca por informações, isso independe aí da situação
econômica. É muito fácil para a pessoa realmente racionalizar, né? A gente tem vários exemplos aí, ainda mais quando eu faço as entrevistas, a gente pergunta qualquer situação de compliance, se a pessoa já teve alguma atitude de compliance, já teve alguma ação fora do compliance, e aí vem aquela resposta, né? Uma resposta conhecida. Não, Daniel, nunca fiz nada de compliance, afinal de contas, eu sou o compliance officer da companhia, eu sou o CEO, eu tenho 30 anos de casa. Como se um compliance officer, um CEO ou qualquer outro funcional de hierarquia maior, com 30 anos de casa, não pudesse cometer alguma coisa fora do compliance. Então, muito fácil para a pessoa vir e racionalizar. Não, a gente não tem orçamento para isso, a nossa empresa não pode agir dessa forma. E é muito fácil ter esse tipo de justificativa, quando, na verdade, o que está por trás é que realmente a pessoa que tem essa justificativa não quer atuar, né? Ela não quer fazer acontecer, ela não quer desenvolver a equipe, quando a gente sabe que é fundamental, independentemente do porte da empresa, ter assim, profissionais qualificados, sim, a busca de conhecimentos, e aí, de novo, é uma área super democrática, com vários cursos e treinamentos e informações assim, muito importantes para quem quer desenvolver compliance na companhia. E aí, me empolguei um pouquinho, respondendo a segunda pergunta, é a batida que a gente vem falando, que eu comentei, né? Realmente, o entendimento do negócio, o entendimento dos riscos da empresa, né? Um código de política estruturado para a companhia, né? Fazer pelo menos um background daquela pessoa que a empresa está contratando, aquele prestador de serviço que a empresa está contratando, enfim, para entender o mínimo razoável daquele profissional que você está tendo em contato, porque seja o funcionário ou qualquer terceiro, ele realmente leva a imagem da companhia para o mercado. Então, é muito importante você entender qual é aquele profissional, que profissional é aquele, que empresa é aquela, qual a reputação que ela tem no mercado, porque aquilo só reflete para a empresa, né? Enfim, e a empresa, o que ela tem mais de precioso no mercado é a imagem, é a reputação. Então, assim, todos os cuidados a empresa tem que ter, sim, para realmente estruturar o compliance desde o início. Ô Daniel, é o famoso, né, Yuri e Diogo, é o famoso, vocês acham que compliance é caro? Experimenta não ter. Exatamente. Experimenta não ter. É a famosa frase. E aí, quando eu digo só em exemplos práticos, gente, de fato, fazer compliance não é caro. Fazer compliance pode não ser óbvio e pode não ser simples, mas não é caro. Então, se não tem condições de ter treinamento, capacitação, instruir, estimule seus integrantes a lerem, a aprenderem, a se capacitarem. Muitas vezes, aquele diálogo de segurança, muitas vezes nas empresas, toda segunda-feira, pode ser um momento onde você pega um profissional seu que tem uma expertise e você compartilha ali. E compliance está inserido em tudo, você passa mensagens ali. Mostra os acessos em capacitações internacionais em diversas línguas que existem disponíveis. Diga para baixar. É só baixar para o provedor, pede a equipe de TI, baixa, mostra que é simples, mostra que são pílulas acessíveis, com muitas vezes conteúdos lúdicos, de fácil acesso. Aqui a gente não tem linha de ética. Gente do céu, mais barato, juro, por tudo que é sagrado, não estou fazendo aqui jabá não, viu, Yuri? É porque me veio na cabeça aqui agora, a gente nem combinou isso. Mas mais barato do que botar uma caixinha de papelão na porta da empresa para receber denúncia é contratar uma empresa terceirizada. Vocês já avaliaram quanto custa contratar? Garanto a vocês que é infinitamente mais barato do que você ter, e você vai ter um serviço de qualidade, de ponta, estável, seguro, independente, cumprindo todos os requisitos a um custo que você nunca imaginou, porque você tem um preconceito muitas vezes assim, não, aqui... Não tome por base você criar aquela estrutura dentro da sua empresa achando que você terceirizar vai ser mais caro. É infinitamente mais barato e com todas as seguranças e independências necessárias, né? Não vou fazer due diligence. A pessoa que diz que não quer fazer due diligence ou quer matar o processo due diligence é aquela que quer ter o canal aberto para botar qualquer tipo de fornecedor dentro de casa. Vocês já imaginaram que é realmente muito simples, muito fácil você contratar serviços, né, que vão lhe dar uma agilidade muito grande de apertar um botão e você ter, muitas vezes, a primeira análise de risco toda na sua mão. Mas, muitas vezes, a maioria dessas consultas, elas são públicas e são gratuitas. Agora, vai requerer de você uma força-tarefa de sair consultando site a site, que vai lhe onerar, porque hora homem onera, por mais júnior que você coloque a pessoa para poder fazer, e vai onerar no tempo. Então, muitas vezes, sai muito mais barato você contratar uma ferramenta para poder fazer isso.
Então, tem um cuidado quando... por isso que eu tenho até muito receio da juniorização do mercado de compliance. Porque quando você entra muito júnior no mercado, você vai ouvir do CFO, não temos dinheiro, isso não pode. E você está muito júnior e não está maduro nesse ambiente, você não sabe o quanto você pode fazer por muito pouco e estando se aliando aos melhores, estando se aliando a demonstrando independência e imparcialidade nos processos que você faz. Isso inclui também a parte de auditoria interna, isso inclui avaliação de risco, né? Se você não puder trazer os bons, ou se você não seu equipe, não tiver tentáculos suficientes, né? Ter limitação de 2 braços, 2 pernas, uma boca e 2 ouvidos, não tiver condições de trazer mais pessoas para formar seu time, procure ajuda de terceiros. Muitas vezes o investimento é infinitamente menor do que as consequências de não ter. E vocês aí, como bons espectadores, cidadãos aí brasileiros, vocês viram quais foram as consequências, não só para pessoas físicas, para o mundo corporativo e para as pessoas que faziam parte desse mundo corporativo, as consequências de não se ter compliance, né? E muitas vezes não se ter compliance de forma consciente, não ter um compliance porque estou escolhendo este caminho como forma de fazer negócio, né? Então, essa daí era até uma racionalização. Você até já trouxe um ponto aí, Olga, que era uma pergunta até que o Diogo ia fazer, né? Desculpa, Diogo. Não, mas fique à vontade para falar. E, Diogo, só complementa a pergunta, que aí o Daniel já entra na próxima resposta aí. Você quer fazer? Fica à vontade. Tá no mudo, viu, Diogo? Acho que tá no mudo. Tá no mudo. Ainda tá no mudo. Agora sim. Tá com eco. Tá mudo ainda. Técnico. Acho que voltou, Diogo. Pode falar. Oi. Você me escuta? Se você puder. Tá legal. Essa daqui já. Acho que você tem que deixar no mudo aí, Diogo, porque tá dando eco. Acho que foi agora. Não, é justamente para complementar o que a Olga estava falando, né? Sobre essa questão do compliance officer buscar parcerias externas, né? Para se capacitar e para capacitar a equipe dele, né? Então, o que é que vocês têm? Como a Olga já entrou um pouco no tema, eu vou jogar para o Daniel, aí vocês complementam também esse finalzinho. Então, como que pode ocorrer isso, Daniel? Essas parcerias externas, né? A Olga já trouxe a questão do canal de denúncia, o que é que você tem a acrescentar? Acho extremamente válida essa parceria externa, né? O profissional de compliance officer sempre trazer, independentemente dos recursos que ele tem internamente para desenvolver o compliance nas empresas, ele trazer realmente experiências e conhecimentos externos, né? Através de cursos, treinamentos, capacitações. Quanto mais conhecimento, gente, quanto mais conhecimento, informações com diversos profissionais qualificados, melhor para a companhia, né? Isso mostra que a empresa está aberta a entender como é que está o mercado, o que está sendo aplicado, como é que está funcionando, enfim. E essa troca é muito boa, né? Entender como é que a concorrente está atuando, isso é extremamente válido e é fundamental, sim, que o compliance officer, né, que o profissional aí responsável pelo compliance da companhia esteja aberto a essas situações de contratar empresas e atividades externas para o quê? Para reciclar a sua equipe de compliance, para reciclar os seus profissionais, porque a qualificação ela é uma via de mão dupla, né? A qualificação é importante para a pessoa, é importante para o profissional, é importante para a empresa. Porque um profissional altamente qualificado vai produzir melhor, vai ser capacitado, vai entregar um bom resultado, e isso tudo reflete para a empresa e vice-versa. E a empresa caminhando bem também vai se refletir no desenvolvimento e no crescimento dos profissionais. A gente mesmo, né, na ICTS, eu aplico e realizo vários treinamentos
de técnicas de entrevistas, né, de técnicas de apuração de investigação, de apuração de casos de assédio, né, e é muito importante, né, como a Olga até mencionou lá atrás, essa troca, né, como eu diria que um curso, quando a gente aplica um treinamento, não deixa de ser uma aula, não deixa de ser um curso, né, e eu sempre abro o treinamento explicando que a melhor forma de você fazer um treinamento é ter uma turma participativa, né, ter uma turma colaborativa, porque eu falo um pouquinho da minha vivência, um pouco da minha experiência, e eu preciso da experiência deles também. Eu acho que um curso, um seminário, né, uma aula, é muito importante que seja aberta, né, que seja assim, um espaço aberto à troca de ideias, à troca de conhecimentos, a uma troca de experiências. E eu vejo muito, quando eu aplico esses treinamentos pela ICTS, que é muito enriquecedor para mim, né? Eu consigo passar, né? Assim, dependendo do escopo, né? Se é um treinamento aí voltado para entendimento de casos de assédio, a como se apurar casos de assédio, ou como se fazer uma investigação, como é que funciona, de repente, um fluxo num canal de denúncias, né? Como se passa, né? Como funciona técnicas de entrevistas exploratórias e confirmatórias, isso eu gosto também de falar bastante. Isso é muito importante para a gente até entender quais são as dúvidas dos profissionais, né? E a gente aprende muito com eles. Então, eu vejo muito nessas aplicações de treinamento que profissionais, por exemplo, têm dúvidas de como aplicar, de como terceirizar, de qual é o fluxo exato de um canal de denúncia, qual é a importância disso. E a gente consegue, sim, através do treinamento, passar a importância de um canal de denúncia, como a Olga comentou, como é muito importante para a empresa. Como, de repente, é menos custoso e muito interessante, é muito importante. É um dos pontos de partida para qualquer empresa. A gente consegue tratar isso. Eu consigo também ver num treinamento de casos de assédio que as pessoas, e é muito natural, elas têm dúvidas em saber o que de fato é um assédio moral, o que de fato é um desvio de comportamento, é uma postura inadequada, porque o assédio moral tem sim as suas subespécies, né? Enfim, e é muito importante essa troca, entendendo sempre a realidade de cada um, né? E técnicas de entrevistas também, é muito interessante a gente passar um pouco do nosso conhecimento, seja para o público específico que entende, né, exatamente o que a gente faz, seja de repente para um público que não tem conhecimento, mas eu vejo que, e aí é um ponto importante, né? O treinamento de compliance é muito importante a gente aplicar, a gente ter essa troca com nós, profissionais de compliance, mas como com qualquer outro profissional, com um profissional de qualquer área. O compliance, nós trabalhamos compliance, somos da área de compliance, mas todo mundo que trabalha está ligado ao compliance, tem que seguir normas, diretrizes, políticas, né, aliadas aos seus valores, à ética profissional. Isso tudo é compliance. Então, é fundamental sempre que um treinamento realizado, que um curso praticado, seja dado a qualquer público. Né? Eu vejo aí que é importante qualquer público, né? Qualquer tipo de pessoa, né? Qualquer tipo de profissional, né? Porque é importante essa troca, é importante a gente diluir esse conhecimento de compliance nas companhias. E então eu vejo com muito bons olhos, sim, a capacitação das empresas, o chamamento de empresas, né, prestadoras, né, de capacitar os funcionários com treinamentos, cursos externos, seminários externos. Essa troca só tem a engrandecer o profissional e, consequente, a empresa e vice-versa. Exatamente. Oi, Yuri, deixa eu só complementar uma coisa que eu concordo 100% com o que o Daniel comentou, mas a gente tem que lembrar também o seguinte, né? Dentro do universo corporativo, quando a gente é um Chief Compliance Officer, é um líder de compliance, a gente também tem que pensar na formação de quem vai nos suceder, porque todo líder também está preocupado, não só tomar conta da casinha, olhar para o futuro, mas avaliar quem vai suceder a gente em qualquer ambiente, e também quem não é o Chief Compliance Officer, deseja crescimento profissional, tem que também avaliar os caminhos para que vire um Chief Compliance Officer no ambiente corporativo. Então, seja para o Chief Compliance Officer, para quem esteja almejando ser um Chief Compliance Officer, eu acrescentaria nessa salada de fruta de possibilidade de capacitações o processo de rotação interno, né? Porque o Chief Compliance Officer, muitas vezes, ele é um maestro de orquestra, né? Ele está naquela posição, muitas vezes, porque ele não só tem as habilidades e os skills, né, necessários para estar naquela posição, mas ele também já fez muita investigação, ele já fez muita auditoria interna, ele já fez avaliação de risco, controles internos, trabalhou com comunicação, ou seja, ele teve uma bagagem, né,
em diversas áreas do compliance para ele ser um compliance, não é? E acho que Diogo entrou no mundo aí. Diogo. Põe no mudo, Diogo. E aí, o que acontece? Quando você tem a possibilidade de fazer rotação na sua própria equipe, obviamente, você pode ter queda de produtividade no processo de rotação, porque você vai ter ciclos que as pessoas estão aprendendo a fazer alguma coisa porque elas eram especialistas na área anterior. Mas essa perda de produtividade ou de agilidade na entrega de resultado, muitas vezes, é a maturidade do líder em apostar nessa queda para ganhar futuramente. Muitas vezes, para você dar um passo maior para frente, tem que dar 2 para trás para conseguir alcançar resultados melhores. Então, eu acrescentaria a tudo que o Daniel falou, a questão da rotatividade interna, para que as pessoas tenham capacidade, dentro do mundo corporativo, terem possibilidade de almejar posições mais estratégicas, porque eles dominam mais, e, ao mesmo tempo, o maestro de orquestra ele pode contar com o maior número de profissionais mais preparados para substituí-lo quando ele vá assumir outros desafios ou tenha uma redefinição de estratégia de carreira à medida que ele julgue necessário. Exatamente. Ótima colocação dos dois. Muito interessante essas ponderações de vocês. E tem um ponto aqui que o Luiz Rodrigues ele colocou, que vai ser a nossa última pergunta, e eu peço até que vocês, até pelo horário de vocês mesmos, né, eu peço que vocês sejam um pouquinho mais sucintos para a gente conseguir responder ao Luiz. Ele alega até que fugiu um pouquinho do tema, mas tem a ver até com uma pergunta que a gente ia fazer e a gente troca pela do Luiz aqui. Ele fala o seguinte, né? Ele se refere ao processo de investigação, né? Ele comenta o seguinte: antes da pandemia era tudo presencial, né? As interações era tudo presencial. Mas e agora, né? Nesse ambiente de home office, nesse ambiente de pandemia e esse ambiente híbrido, né? Assim, mesclando presencial e online, como que funciona, né, esse processo de investigação, esse processo até de obtenção de declarações das pessoas, né? O que vocês têm a comentar para o Luiz, Olga e Daniel sobre essa questão de aprendizado das investigações na era home office, né, que veio para ficar? O que vocês têm a dizer? Eu vou deixar essa resposta com o Daniel, nosso expert no tema. Quem sou eu para responder essa? Vai lá, Daniel. Olga. A sua resposta. Vai lá, Daniel. Tá contigo. Vindo de você é uma honra, Olga. Obrigado. Mas eu não queria ser sucinto, mas eu vou ser, né? Porque é uma resposta aí que, né, é um ponto muito bem colocado pelo Luiz, né? E realmente foi um desafio, é um desafio para todos nós, né? Independentemente da área, se é a nossa área de compliance, mas com a pandemia aí que se iniciou em 2020, eu acho que eu costumo falar que foi um desafio para todos os profissionais, enfim, foi uma vida bem difícil aí para todos nós, mas também considero que nós vencemos, né? Nós conseguimos nos adaptar a esse modelo de home office, né? Esse trabalho híbrido, vamos dizer assim, que é o que está atualmente, praticamente. O home office, na verdade, ele era um tabu, né? E eu costumo falar que a gente conseguiu vencer esse tabu, a gente conseguiu mostrar que a gente consegue fazer o nosso trabalho, ainda mais o trabalho de compliance, o trabalho de investigação, a gente consegue fazer também no ambiente remoto, né? A gente consegue e o trabalho tem que continuar. A gente faz todas as nossas investigações, evidentemente antes, muito mais presencial, mas hoje a gente faz, em grande parte, a gente faz online. A gente tem uma série de ferramentas que a gente analisa online. A gente mantém interatividade, eu nunca fiz tanto call, tanta reunião na minha vida como eu venho fazendo, né? E imagino que todos nós, todos vocês também, mas a gente mantém a todo momento contato com os clientes, contato com as empresas, e eu vejo que as demandas até aumentaram, né? Os contatos são muito... A gente está muito distante e muito próximo ao mesmo tempo, né? Parece até paradoxal falar isso, mas é verdade. O trabalho continuou e continuou de uma forma muito forte. O compliance só tem crescido, a gente tem mantido relações muito boas com os clientes, com as empresas, e a gente consegue sim fazer o nosso trabalho, tanto de compliance como no investigativo. Para exemplificar, teve uma situação no início da pandemia, surgiu um treinamento de compliance para ser aplicado justamente no início da pandemia. Então a gente não podia aplicar de forma presencial, tinha que ser remoto. E aí eu debati internamente com
com a minha equipe, enfim, e a gente pensou, poxa, como é que a gente vai aplicar um treinamento remoto de técnicas de entrevistas quando é fundamental o contato com a pessoa, lá o presencial, né? Até porque a gente aplica, a gente coloca aí vários conceitos, conhecimentos teóricos, e também tem muitas simulações práticas. Como é que a gente vai fazer isso remotamente? E aí eu me lembro muito bem que a gente teve um projeto piloto lá no início de 2020, né? A gente falou, vamos vencer essa barreira, vamos ver como é que vai ficar, porque eu acho que sim, vai dar certo. A gente fez toda uma adaptação no material, no nosso trabalho, nós tivemos que repensar todas as atividades, e no moral da história, no final das contas, o trabalho foi um sucesso, o treinamento online foi um sucesso, que a gente deu ali a parte introdutória de compliance, a parte de investigação propriamente, e a parte técnica de entrevista, né? Eu fiz com que o entrevistado simulasse um com o outro, né? Como a gente está fazendo aqui, e a gente entrava com os comentários e tudo mais, enfim, final, moral da história, o treinamento foi um sucesso, e desde então só tem crescendo bastante né, esses treinamentos remotos de técnicas de entrevistas, de investigação. Eu vejo que e aí, graças a Deus, agora a gente consegue sair sim, né? Eu volto e meio eu viajo, faço ainda, né? Tenho aí trabalhos presenciais, quando assim o trabalho requer, né? Eu faço ainda conversas presenciais, que em determinados momentos o presencial acaba sendo insubstituível, mas eu vejo que o remoto ele veio para ficar, né? Esse trabalho híbrido, ao menos, veio para ficar. A gente consegue sim fazer as nossas atividades de investigação, agora cada vez mais adaptados aí, então, à LGPD, né? E a gente consegue sim fazer o nosso trabalho, tanto de investigação como de entrevistas, de conversa, assim como a gente está fazendo. Depois daqui eu vou fazer uma conversa, vou ter uma entrevista com uma pessoa que está em outro país, enfim, eu vou fazer tranquilamente a entrevista, que acaba sendo um levantamento de informações. Então, assim, não fui sucinto, mas é porque eu me empolgo nesses assuntos, mas, assim, o trabalho remoto a gente consegue sim fazer, tá? Dentro das nossas atividades, e é muito importante. Eu vejo que nada mudou, nada afetou nesse sentido. Foi um desafio que a gente conseguiu superar. Agora, claro, a gente agora mistura, né? A gente faz de uma forma híbrida, fazendo trabalho remoto e também fazendo o presencial cada vez mais agora com o surgimento das vacinas, enfim, e cada vez mais o ambiente sendo melhorado aí para o nosso país e para o mundo, a gente tende aí a voltar aí ao próximo do normal. Mas eu acho que o trabalho tem sim está sendo feito de uma forma normal, e a gente consegue fazer sim um trabalho de sucesso, mesmo que remotamente. Olga, quer acrescentar? Não, concordo em gênero, número e grau. Não existe razões, mais uma vez, para racionalizar e não fazer. E o Daniel, aí, na vivência prática dele na pandemia, demonstrou isso. E eu concordo e assino embaixo, Yuri. Tá legal. Pessoal, infelizmente, eu digo infelizmente porque o tema está muito legal aqui. Eu já tinha outras perguntas até para fazer aqui para vocês, mas vai ficar com uma parte 2, talvez, né? Infelizmente, estamos encerrando aqui a nossa live, né, sobre capacitação de equipes de compliance. Agradeço a todos, agradeço meu parceiro de comissão, o Diogo, e agradeço especialmente aos nossos convidados, né, o Daniel e a Olga, pela gentileza em ter aceitado, né, um pouquinho, colocado um pouquinho do seu tempo, né, do tempo de vocês e das experiências de vocês aqui, para a gente sempre aprender, né, que eu acho que o legado aqui dessa nossa live é aprendizado constante, né? Então, não existe aquele que sabe tudo, né? E ainda mais quando a gente está falando de comportamento humano, que é a principal atividade de compliance, né? E daria outra live para a gente falar sobre comportamento humano e neurociências, e o que a neurociência tem ajudado os profissionais de compliance na condução da sua trajetória profissional. Hein, Daniel? Parte 2, concordo. Outro tema, daria uma hora mais de só de falar de neurociência e o quanto isso interfere na conduta e no comportamento humano. Entender um pouco do que as pessoas erram, do que as pessoas fraudam, do que as pessoas cometem ilícitos, né? E porque pessoas também são moralmente retas. Né? Já quero fazer essa parte 2 aqui. Já fica aqui o... Diogo, fica à vontade aí, Diogo. Você tá com o microfone aí? Pode falar. Fica à vontade. Vocês me ouvem? Agora sim. Maravilha. Tive um problema técnico aqui com o microfone, essas coisas.
Mas, bom, obrigado, Yuri, por proporcionar esse encontro com essas duas grandes feras aí do compliance. E já fica a dica aí, Yuri, para fazer essa parte 2 aí, que o Daniel sugeriu. Vamos fazer. Nós vai ser um prazer. E que a Olga sugeriu. E, bom, eu acho que, não sei se posso falar em nome da comissão, mas como membro ativo, agradecer a vocês por dispor de um tempo na agenda para nos enriquecer. Né? Como eu disse, a nossa comissão ainda é uma criança, está dando seus primeiros passos, mas nós tivemos a alegria de receber grandes nomes aqui, hoje mais uma vez. Então, para nós é um prazer imenso, fico muito feliz, agradeço a todos os envolvidos, toda a comissão, nosso presidente, Yuri, que sempre, com o maior esforço possível, tem nos proporcionado esses encontros, trazendo esses grandes nomes para nos ajudar nesse crescimento. E é isso, um bom dia a todos, e um ótimo resto de semana para todo mundo. Pessoal, obrigado, estamos encerrando a live de hoje. Ela vai ficar gravada no canal do YouTube da ICTS Proactivity e também no canal do YouTube da OAB Rondônia. Então, fique à vontade, acho que daqui a algumas horas já vai estar lá esse material. E estamos à disposição, pode nos procurar no LinkedIn, redes sociais, todos nós aqui temos LinkedIn, só olhar lá. Estamos à disposição para debater, para conversar sempre sobre capacitação e temas relacionados à área de compliance, tá bom? Então, um forte abraço a todos, uma excelente semana. Tchau, tchau. Perfeito. Tchau, pessoal. Para vocês. Obrigado a todos. Abraço. Tchau, tchau.